Vamos entender melhor o significado dessas mãozinhas aqui, ó, que surgem em meio às nuvens no tarô. Então, a nuvem, né, espiritual, espiritualidade, a mão. Eu trouxe aqui esse livro, que é o Dicionário dos Símbolos, que ele vai nos ajudar, né, a entender melhor o significado da mão. Já na primeira parte, ele fala assim, ó, a mão exprime as ideias de atividade, ao mesmo tempo que as de poder e dominação. Então, uma mão, ela tem essa capacidade, esse poder de dominar, né? Eu seguro o lápis e com a mão eu domino a escrita, escrevendo, né, com o lápis. Você domina uma pessoa com a mão, você domina uma situação. Existe também a questão dos mudras, né? Os mudras são feitos com as mãos e cada mudra ele vai trazer uma energia. Outra coisa importante das mãos é quando a pessoa está ansiosa, nervosa, ela acaba usando a sua mão de alguma forma específica e aquilo demonstra aquela ansiedade, aquele toque, né, aquele tique daquela pessoa que às vezes aparece na mão, tá? Eu, por exemplo, quando eu falo muito, eu movimento muito as mãos. Estou gerando muita energia, porque a mão, ela gera energia, ela capta, ela gera, ela transmite, ela é um canal energético. Inclusive o reiki, ele é enviado, né, através das mãos, justamente por conta disso. Também temos o estudo de quiromancia, que é feito nas mãos, né, então você consegue entender o que se passa ou o que você vai passar na vida dessa pessoa através da leitura de mão. Aqui, ó, outra coisa interessante da mão que fala assim, ó, outra parte desse texto que fala sobre o simbolismo da mão, tá escrito assim: entretanto, certos escritos taoísta, abre parênteses, tratado da flor de ouro, fecha parênteses, dão a elas as mãos, que ele quer dizer, o sentido do alquimista, de coagulação e dissolução. Então, a mão, ela pode unir, ela pode separar. Você pode dar a mão a uma pessoa se unindo, você pode soltar a mão se separando. A mão, ela aquela que né, ela pode juntar a massinha, ela pode espalhar as coisas. Então, a mão, ela tem esse poder alquímico muito grande. Outra coisa interessante sobre a mão aqui nesse mesmo texto fala assim, olha, é preciso lembrar ainda que a palavra manifestação tem a mesma raiz que mão. Manifestar-se aquilo que pode ser seguro, alcançado pela mão. Eu acrescento segurado, apoiado pela mão. Então, nós vemos aqui, ó, se você tirar disso aqui, ó, é aquilo que pode ser segurado, alcançado pela mão. Pela essa mão espiritual, que dá essa possibilidade do início que nós vemos aqui, no as de ouro, as de copas, as de paus, as do que você quiser, para concretizar, materializar aquilo, porque é a mão que materializa, né? Então, o as, ele significa isso, olha, tem essa possibilidade, tem essa capacidade, mas você vai ter que, pôr a mão na massa, né? Aí tem alguns as que traz aquela energia de, tipo, olha, você pode ficar tranquilo que vai ser manifestado de qualquer forma, que é um exemplo do as de paus. Mas nem sempre que sai o as de paus, significa que você tem que ficar parado, que as coisas vão acontecer. O as de paus, ele também pode trazer uma energia de que você precise tomar ação, né? Ter uma ação, porque o as de paus também fala da necessidade da ação, tá bom? Então, pode ser que você precise se movimentar, acender alguma chama interna dentro de você, no caso do consulente, para poder ter aquilo que você consegue. Ó, aqui pode aparecer assim, ó, a possibilidade está aqui, o as está aqui. Esse pedido divino, essa intervenção divina que você queria, ela já chegou. Só que você tem que manifestar, né? Podemos entender um pouco melhor sobre a alquimia dessa mão na carta do mago, né? A carta do mago é assim, né? Ele carrega todos os elementos dos 4 naipes. Uma mão dele está para cima, outra para baixo, né? Aqui com o dedinho apontando para baixo.
Então, ele está dizendo com essas mãos, uma para cima e para baixo, que o que está em cima é o que é igual ao que está abaixo, né? O que está acima é igual ao que está abaixo. Mas ele traz também essa manifestação, nessa conexão do que está em cima e o que está embaixo para acontecer. Então, o mago tem todos esses elementos, né? E com uma mão ele capta essa informação e com a outra ele movimenta, ele direciona, ele movimenta essa energia. Outra coisa interessante aqui no Sniper, você vê, ó, o Cavaleiro de Ouro, ele segura uma moeda, né? O 9 de ouros tem aqui essa moça segurando a ave de rapina. Então, você vê que eles estão sempre segurando alguma coisa, né? Dependendo do naipe, eles estão sempre segurando alguma coisa. Então, a mão, ela traz essa alquimia. Olha uma coisa interessante que eu achei aqui nesse livro, e depois eu vou falar sobre a dança do ventre. Olha, as danças rituais do sul da Ásia foram chamadas de danças das mãos. Não somente os movimentos que elas escrevem no espaço, mas a própria posição das mãos em relação ao resto do corpo e dos dedos em relação uns aos outros são altamente significativos. O mesmo acontece com artes plásticas, pintura e escultura. As posições relativas das mãos e dos dedos simbolizam atitudes interiores. Então, outra coisa interessante, né? Principalmente no Ás de Paus. Ele fala do desenvolvimento interno. E o Ás também, ele pode falar, o Ás de espada pode falar do desenvolvimento intelectual, da necessidade de estudo ou de um desenvolvimento intelectual que a pessoa vai ter.
A nossa mão também, ela direciona muito, né? Você vai dar informação, é pra lá, é pra cá, eu, você, né? Então, a mão, ela é uma coisa que direciona. Então, esse ás, essa mão, ela também pode trazer isso, que é um direcionamento. Isso eu já até falei um pouco antes. Outra coisa da dança, dessa dança aqui da Ásia, né? Os rituais asiáticos, que eles chamam as danças das mãos, não só nessa dança, mas em outras danças você vê a mão sendo, né, usada de uma maneira muito graciosa. E tem uma coisa interessante, até no samba, né? Se a pessoa souber sambar, mas se a mão dela estiver meio desengonçada, já não fica bonito. Como na dança do ventre, né? Você movimenta o seu corpo, mas a sua mão tem que acompanhar, né? Então, a mão, ela é muito expressiva. Então, esse é um dos significados das mãos. E quem quiser entender um pouco mais, procura ali os mudras, faça os mudras que você vai gostar.